catecismo maior de São Pio X. Capítulo 9 das festas dos Santos Apóstolos, e em particular de São Pedro e São Paulo. 1. Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram discípulos de Jesus Cristo, escolhidos por ele para serem testemunhas da sua pregação e dos 7 milagres depositados da sua doutrina, investidos da sua autoridade e encarregados de anunciar o Evangelho a todos os povos. 2. Qual foi o fruto da pregação dos apóstolos? O fruto da pregação dos apóstolos foi a destruição da idolatria e o estabelecimento da religião cristã. 3. Por que meios levaram os apóstolos as nações a abraçar a religião cristã? Os apóstolos levaram as nações a abraçar a religião cristã, confirmado a divindade da doutrina, que pregavam com a força dos milagres, com a santidade da vida e finalmente com a constância nos sofrimentos e dando por ela a própria vida. 4. Por que se celebra com maior solenidade a festa de São Pedro e São Paulo? Celebra-se com maior solenidade a festa de São Pedro e São Paulo porque eles são os príncipes dos apóstolos. 5. Por que se chamam São Pedro e São Paulo príncipes dos apóstolos? Chamam-se São Paulo e São Pedro príncipes dos apóstolos porque São Pedro foi especificamente escolhido por Jesus Cristo para chefe dos apóstolos e de toda a igreja. São Paulo trabalhou mais que todos os outros na pregação do Evangelho e na conversão dos gentios. 6. Onde teve São Pedro a sua sede? São Pedro teve a sua primeira sede em Antioquia. Depois transferiu-se para Roma, então capital do Império Romano. Fixou-a ali e ali terminou os longos e penosos trabalhos do seu apostolado com um glorioso martírio. 7. O que se segue do fato de São Pedro ter fixado a sua sede em Roma e ter aí terminado seus dias? Do fato de São Pedro ter fixado em Roma e a sua sede e ter aí terminado seus dias, segue-se que nós devemos reconhecer o Romano Pontífice por verdadeiro sucessor de São Pedro e chefe de toda a Igreja, prestar-lhe sincera obediência e ter como dogmas de fé as doutrinas por ele definidas na qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos. 8. Quem era São Paulo antes da sua conversão? São Paulo, antes de sua conversão, era um douto fariseu e um perseguidor do nome de Jesus. 9. Como foi chamado São Paulo ao apostolado? São Paulo foi chamado ao apostolado no caminho de Damasco, onde Jesus Cristo glorioso lhe apareceu, e de perseguidor da igreja o mudou em ardentíssimo pregador do Evangelho. 10. Por que quis Jesus Cristo converter São Paulo com tão grande milagre? Jesus Cristo quis converter São Paulo com tão grande milagre para mostrar nele o poder e a eficácia de sua graça, que pode mudar os corações mais endurecidos e para tornar mais digno de fé o testemunho dele. 12. O que devemos aprender dos santos apóstolos?
Dos santos apóstolos devemos aprender, primeiro, a regular as ações da vida pelas máximas do Evangelho. Segundo, a instruir com santo zelo e grande constância na doutrina de Jesus Cristo aqueles que disso precisam. Terceiro, a sofrer de muito bom grado alguma coisa, por amor do seu nome. 13. O que devemos fazer nas festas dos apóstolos? Nas festas dos apóstolos devemos, primeiro, dar graças a Nosso Senhor por nos ter chamado à fé por meio deles. Segundo, pedir-lhe a graça de a ser conservar ilibada por intercessão dos mesmos apóstolos. Terceiro, pedir-lhe que proteja a igreja contra os seus inimigos e lhe dê pastores que sejam dignos sucessores dos apóstolos. Deixe seu like e se inscreva-se.